Eu sou a professora Leila Vieira. Hoje a gente vai falar dos povos pré-colombianos. Colombo chegou na América Central em 1492 e descobriu o Novo Mundo. Cabral deu nas costas do Brasil em 1500. Veja como era a vida das civilizações maia, asteca, toltecas, olmecas e das demais etnias indígenas que habitavam a América antes da chegada dos europeus, a era pré-colombiana. A sociedade da Mesoamérica. A região da Mesoamérica foi a primeira de todo o continente a ter contato com o invasor europeu. Era uma região rica e próspera, não apenas por ser banhada por dois oceanos, mas principalmente por ter sido o local no qual se desenvolveram algumas das mais avançadas sociedades indígenas no continente. O termo complexo mesoamericano foi sugerido pelo antropólogo alemão especialista nas culturas mesoamericanas, Paul Kirchhoff. Esse autor traçou toda a extensão geográfica do território, bem como definiu as características comuns a cada povo, observando costumes e culturas. Os arqueólogos dividem o desenvolvimento das civilizações da Mesoamérica em três grandes períodos. Período pré-clássico, de 1500 a.C. a 300 depois de Cristo, o clássico, 300 a 950, e o pós-clássico, de 950 a 1521. Período pré-clássico. Surgem líderes que passaram a governar essas sociedades e o desempenho dos chefes supremos evoluiu a partir de posições de líderes espirituais. Desenvolvimento de técnicas agrícolas graças ao aumento da população, o que levou à competição por recursos, fazendo com que líderes políticos organizassem tanto a agricultura quanto as forças militares. Não conheciam a roda e não tinham animais domésticos. Período clássico. Surgimento das sociedades estatais urbanas, entre as quais Teotihuacan foi a mais importante, com uma população de mais de 100 mil habitantes, foi uma das maiores cidades do mundo entre os séculos 2 e 7 de nossa era. Período pós-clássico. Os governos regionais tornaram-se mais voltados para o comércio, com a proliferação da arte e do artesanato. Nesse momento, a América do Sul e Central desenvolveram a tecnologia para a fundição de ouro, marcado por grandes ondas migratórias vindas do norte com o predomínio dos toltecas e mexicas. As quatro maiores sociedades da Mesoamérica e da região dos Andes foram Olmecas e os Teotihuacanas, Maias, Astecas e Incas. Os Olmecas, uma das primeiras sociedades a se estabelecer na região da Mesoamérica, surgiu há cerca de 3.000 anos, segundo o francês antropólogo Paul Gendrop, que refere-se aos Olmecas como a primeira chama cultural na Mesoamérica. Eram politeístas, divindades em forma de animais e às vezes também de humanos. Sociedade Teotihuacana. Os povos que formaram essa sociedade foi assim chamado por ter se desenvolvido em torno de Teotihuacan, a cidade dos deuses, e tornaram-se conhecidos pela construção de enormes pirâmides. Maias. Os maias datam do período pré-clássico, momento histórico em que o povo de língua maia começou a se expandir territorialmente, a desenvolver centros urbanos e a produzir uma arquitetura pública que contou com construções de função domésticas e religiosas. Astecas.
ocupou a região do México atual, construindo um extenso império cuja capital era Tenochtitlan, atual cidade do México. Incas. A civilização incaica ocupou parte da região dos Andes na América do Sul. Sua organização política e social foi exaltada pelos colonistas espanhóis que desembarcaram no continente junto com os invasores. A partir de estudos antropológicos, acredita-se que a região começou a ser ocupada pelos primeiros grupos populacionais que deram origem aos Incas por volta de 1200, ou seja, 300 anos antes da chegada dos europeus. E assim finalizamos nosso primeiro contato com os povos pré-colombianos. Deixo para vocês uma visão geral dos assuntos abordados. Se você gostou da aula, deixe o seu like. Bons estudos!